Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Lua. Continuando o assunto sobre estruturas de controle, hoje vamos aprender sobre estruturas de repetição. Vamos começar a falar sobre estruturas de repetição, já com dois excelentes e principais comandos do assunto, que são os comandos while e repeat. Vamos ver a diferença desses dois na prática. Então, pessoal, olha só, vamos lá, vamos aprender sobre os comandos, as estruturas de repetição, ou estruturas de loop, ou comandos de loop. E hoje vamos falar sobre os comandos while e repeat. O primeiro, que é o while, ele tem a seguinte sintaxe. Eu coloquei um comentário ali que nós vamos entender. Ele tem o while, que é enquanto, então ele executa um teste e um do. Ele faz até que a condição não seja mais satisfeita, ele cai no end. Essa é a estrutura básica, mas tem mais coisas aqui. O while, ele vai repetir enquanto o teste lógico for verdadeiro. Essa é uma condição para a gente guardar, que é o que vai diferenciar do repeat. Então, while, enquanto for verdadeiro. Show de bola? E olha só, detalhes importantes da construção do while. Eu preciso inicializar a variável que vai ser utilizada no teste antes do while. Então eu vou criar aqui, ó, vou criar uma variável num, iniciar ela com 0, e o meu teste vai ser enquanto, por exemplo, num for menor do que 10. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar os blocos, os comandos que estão aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero dar um comando aqui print com valor de num. Beleza? Se eu rodar isso aqui nesse momento, vai cair numa situação que a gente chama de loop infinito. Olha aqui, ó, vamos rodar para ver, ó. Tá vendo? Tá rodando. Tá vendo que ele nunca vai sair do zero e nunca vai parar o programa. Por quê? Porque essa condição, a condição que nós estamos usando aqui, ela nunca vai deixar de ser verdadeira. Porque eu não estou tratando o num. Perceberam? Agora, é um requisito muito importante a gente tratar o conteúdo do teste dentro do while, para que uma hora ele deixe de ser verdadeiro e saia da execução do while. Então nós temos que ter essa segurança de inicializar o conteúdo antes do while e tratar o teste dentro do while. Nesse caso aqui agora, vai chegar um momento, olha só, que a minha condição ela vai deixar de ser verdadeira. Ele para de executar o while. Então, qual foi a execução? O num começou em 0, ele testou. Num é menor que 10? Verdadeiro. Executa. Num passa a valer 1. Aí ele volta aqui. Executa de novo. Num é menor que 10? Verdadeiro, porque num é 1. Então ele imprime o valor de num e incrementa num passa a valer 2. Num é menor que 10? Verdadeiro. Imprime e incrementa passa a valer 3. E ele vai executando isso enquanto essa condição for verdadeira. Quando num for 10, por exemplo, o que vai acontecer? Supomos que num seja 9. Num é menor que 10? Verdadeiro. Ele imprime o 9 e num passa a valer 10. Aí ele testa. Num é menor que 10, ou seja, 10 é menor que 10. Verdadeiro. Verdadeiro não. Falso. Porque 10 é igual a 10. Então, nesse momento, a condição deixou de ser verdadeira e ele não executa os comandos do loop e sai do while, executando o restante do programa. Como aqui não tem mais nada, ele termina o programa. Show de bola? Esse é o while. O próximo comando, de estrutura de repetição, é o repeat. E aí ele é diferente. Ele é até que seja verdadeiro. Então ele vai executar uma condição enquanto ela ainda não for verdadeira. Quando ela for verdadeira, ele encerra a execução do repeat, do bloco de repetição. Viram que um é diferente do outro? Um é enquanto for verdadeiro, o outro é até que seja verdadeiro. E a construção também é um pouco diferente, que é repeat until, ou seja, repita enquanto ali, né,
a condição. Olha só como é que funciona. Repeat, o bloco de comandos, until, por exemplo, num menor do que 10. E aí eu quero fazer o mesmo esquema. Eu quero dar um print, tá? Num e incrementar o valor de num. Então, num recebe num mais 1. Vamos dar um print aqui, ó, um barra n. Print barra n, só para quebrar a linha, né? Para não ficar um colado no outro. Opa, olha só. Entrou numa execução contínua. Por quê? Por quê? Eu já vi por quê. Porque essa condição, veja bem, nunca vai ser verdadeira. Entenderam? Olha só. O que faltou aqui? Qual que foi o pequeno detalhe? O num já chegou aqui, ó, valendo 10. Tá vendo? Ele já saiu aqui, ó, do while valendo 10. Ou seja, eu não inicializei o num. Por isso que ele vai repetir ali para sempre. Entrou num loop infinito, tá? Rodando aqui novamente, ó. Olha lá. Ou seja, é que foi 0, né? Por que foi 0? Por que ele parou? Porque aí a condição foi verdadeira, né? A condição foi verdadeira e ele parou a repetição. Ele vai repetir até que seja verdadeiro, tá? O que eu tenho que fazer? Ou seja, maior do que 10. Ou seja, num valendo 0, essa condição é falsa. E para todos os valores menores que 10, também vai ser falso. Ele só vai ser verdadeiro quando ele valer 10. Beleza? Entenderam aqui a diferença do repeat para o while? Sempre guardem essas duas frases aqui, que vocês vão saber de cara a diferença de um para o outro. Mas olha só, para a gente praticar, eu fiz um código aqui e vamos colar aqui, que é um joguinho, tá? Que nós vamos utilizar aí o while. Eu vou fazer passo a passo aqui, só para a gente não demorar muito a aula, por isso que eu já deixei o código pronto aqui, que o joguinho é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui bem separadinho aqui para a gente entender. Olha o que eu fiz. Eu primeiro fiz a importação aqui, ó. Eu gerei, aliás, fiz a importação não. Eu estou usando o random da biblioteca matemática. O random gera um número aleatório. E no caso aqui eu vou gerar um número aleatório até 10. Beleza? Só que para que cada execução dentro do nosso programa ele gere um novo número aleatório, a gente tem que mudar a semente dele, tá? É por isso que a gente coloca aqui, ó, math random seed, tá? OS com o tempo do sistema operacional, beleza? Como o sistema operacional está lá nos milissegundos, a cada vez que ele executar, o valor da semente vai ser diferente, que faz com que ele gere um número diferente, beleza? Se a gente não colocar isso aqui, ó, a gente não colocar essa linha, ele vai sortear um valor, beleza? Mas para todo o resto, todas as execuções, o resto das execuções do programa, quando a gente utilizar o random, ele vai gerar o mesmo valor. Ele só vai gerar um valor diferente quando eu executar o programa novamente, beleza? Tem essa questão aqui importante dentro de Lua. Então, eu gerei a semente aqui, ó, o gerador de semente. Então, eu sorteei um valor de 0 a 10 e coloquei na variável valor. Criei uma variável tentativas também com o valor 1 e imprimi aqui, ó, adivinha o número, adivinha o valor, beleza? E vou ler o valor que o usuário digitar, beleza? Já convertido em número, ok? Então, eu vou digitar aqui e ele já vai passar para cá um número. Maravilha. E aí eu verifiquei que estou usando um while para ele repetir aqui o meu joguinho, ó, enquanto o valor que eu digitar for diferente do valor que foi sorteado. Então quando a gente digita um novo valor, ele incrementa o tentativas. Então, no final ele fala, ó, você acertou em tantas tentativas.
E aí ele verifica, o valor que eu digitei é menor do que o valor? Se for, ele fala assim, ó, seu valor foi menor. Caso contrário, ele me fala, ele testa de novo, né? O num é maior que o valor? Se for, ele fala, seu valor é maior. E pede para eu digitar, para eu tentar novamente. E aí a gente vai ver em quantas tentativas eu vou acertar o número que foi sorteado de 0 a 10. Beleza? Ah, eu quero aumentar a dificuldade. Beleza? Põe aqui, por exemplo, de 0 a 50. Ou de 0 a 100, de 0 a 1000 ali no caso, né? De 1000 vai ficar muito difícil. Mas eu, para andar rápido aqui, eu vou colocar só de 0 a 10. Tá vendo? Então eu tenho um while aqui, ó, que vai executar enquanto essa condição for verdadeira. Quando ela for falsa, ou seja, quando o meu valor for igual ao valor sorteado, ele para o while e imprime aqui para mim, ó, acertou em tantas, né, o valor das tentativas, ok? Valor da variável tentativas e a string tentativas. Vamos rodar para ver? Olha aqui, ó, rodando lá, adivinha o valor. Sorteou de 0 a 10. Eu vou lá no meio e vou colocar 5. Ele fala, ó, o seu valor foi maior, ou seja, significa que o valor do game é menor. Então eu vou colocar 3. Olha lá, o seu valor agora foi maior. Continua, agora não continua, né? Então tá para baixo ali, ó. Eu vou colocar 1. 1. Acertei em 3 tentativas. Tá vendo que bacana? E aí você pode jogar com o seu amigo, né? Para ver quantas tentativas quem vai acertar em menos tentativas. Vamos colocar um negócio mais difícil aqui, ó. Adivinha o valor. 50, eu vou colocar 25. O meu valor foi menor, então tá acima, né? Vou colocar 40. Ó, nossa senhora! 2 tentativas, 0 a 50 eu fiz em 2 tentativas. Olha só que chute, hein? Tá vendo? Beleza? Tá aí o game, pessoal. Um game rapidinho envolvendo o while pra gente poder praticar e ter mais formas de utilização. Show de bola? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva, clica no sininho, ativa o joinha. Ou o contrário, né? Espero na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.